Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que estão sendo alcançados neste momento por essa live. Trata-se do programa da comunidade Católicos em Dublin, o programa Pão da Palavra. Este programa tem por meta, por objetivo, nutrir os irmãos com o alimento que há de melhor, o mais nutritivo dos alimentos, a palavra de Deus. Porque nosso Senhor nos disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós vamos ler a liturgia do dia, o evangelho do dia. Iremos aqui tentar refletir com os irmãos, de modo a alimentar a fé, a nutrir a fé dos irmãos com a palavra. Porque nosso Senhor certa vez disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E hoje uma alegria especial, né? Todo dia é uma alegria meditarmos a palavra, mas hoje especialmente por ser o dia de Nossa Senhora de Fátima, esse grande presente que o Pai Celeste nos deu, que foi a visita da mãe do seu Filho unigênito, aqueles pastorinhos, e consequentemente a todos nós. Peçamos especialmente no início desse programa a intercessão da Virgem, sobretudo nesse tempo tão difícil, esse tempo da pandemia. Peçamos o seu auxílio e a sua proteção. Então, hoje vamos começar com uma prece à Santíssima Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digamos juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai
é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa palavra do Senhor hoje é uma palavra maravilhosa e eu diria assim, sobretudo, esclarecedora. Comecemos a nossa meditação explicando que essa perícope de hoje constitui um dos 3 sermões que Jesus proclamou após a última ceia. Na sua despedida, Jesus pregou, vamos dizer assim, 3 sermões. O primeiro foi aquele que nós acabamos de refletir. Durante vários dias, refletimos sobre o primeiro sermão que o Senhor fez após a última ceia, que é aquele sermão das 5 consolações. Depois temos esse sermão onde o Senhor contou essa parábola, a parábola da videira. E por fim, o Senhor conta o último sermão, o Senhor proclama o último sermão, que é aquele de encorajamento aos fiéis. Então, tendo presente esse dado, que esta perícope é um dos 3 sermões do Senhor na sua despedida, as suas últimas palavras, os seus últimos ensinamentos aos seus discípulos. E aqui eu gostaria de dar uma pequena explicação exegética que pode nos ajudar a compreender melhor a relevância desta parábola que o Senhor nos conta. Vejamos, nós sabemos que Jesus era um judeu, aqueles que escreveram os evangelhos, também, especialmente aqui João, um judeu. E o modo de falar do judeu é um pouco diferente. A estratégia, vamos colocar nesses termos, a estratégia comunicativa dos judeus é um pouco diferente daquela clássica. Via de regra, num discurso ou na retórica clássica, a coisa mais importante é deixada para o final. Mas na estratégia comunicativa hebraica, semítica, na retórica semítica, é um pouco diferente. O mais importante está no centro, está no meio. E é curioso exatamente que se Jesus pregou 3 sermões, esse é o do centro, é o sermão, vamos colocar nesses termos, é o do meio. E, consequentemente, é o sermão central. Isso difere, como eu já disse, da mentalidade grega, onde o mais importante se diz no final. O mais importante, na retórica semítica, no modo de falar, judeu está no centro, no meio. Partindo dessa premissa, é que esse sermão, que é central, ele é o mais relevante de todos. Dos 3 sermões que o Senhor fez, esse é o mais importante de todos. Bom, um outro elemento a ser aqui lembrado é que, embora esse seja um sermão dito após a última ceia, ele não foi proclamado no cenáculo. Como é que nós sabemos isso? Porque lá no capítulo 14, versos 31, o Senhor disse: levantai-nos e partamos daqui. Eles saíram do cenáculo, daquela sala no andar de cima, e após sair dali, o Senhor contou este sermão. É importante dizer isso, e comecemos já com as afirmações mais relevantes, que vai servir de base para a nossa reflexão. Veja, a perícope, a passagem que nós acabamos de ouvir, se encerra com uma afirmação.
Geneste emoi matetai. Jesus termina dizendo: vos tornareis meus discípulos. Embora aqui o termo, o verbo tornar aqui esteja no presente, no original é vos tornareis meus discípulos. Mais do que uma exortação, é uma afirmação: vos tornareis meus discípulos. Jesus fala do tornar-se seu discípulo. Então, esse tornar-se discípulo de Jesus está condicionado por tudo aquilo que o Senhor acabou de nos dizer. Então, eu gostaria de começar esta explicação fazendo uma pergunta a você que me escuta. Você gostaria de se tornar um discípulo de Jesus? Como saber se eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus? Porque esse sermão do Senhor, ele vai nos dar um norte para podermos nos avaliar se de fato nós somos discípulos de Jesus. Eu diria, e aqui não é um ensinamento autoritativo, nem uma aula magistral, mas eu poderia sublinhar aqui 3 elementos ditos pelo Senhor que poderão nos ajudar a discernir se de fato somos discípulos de Jesus. Discípulo em grego se diz matetes, ou em hebraico talmid. Como saber se eu sou um talmid? Como saber se eu sou um matetes? Se eu sou um discípulo de Jesus? Muito bem. Eu diria que devamos começar com a primeira afirmação do Senhor aqui. Ele começa dizendo: eu sou a videira. Eu sou a videira. Vejamos bem, no Salmo 80, versos 9, diz que o Senhor tirou do Egito uma videira e a plantou na terra. E depois lá em Isaías 5, verso 7, diz: Israel é a videira do Senhor. Essa planta que nos dá um fruto maravilhoso e que desse fruto se produz o vinho. E aí o sinônimo de alegria, de vida. Pois bem, Israel deveria ser a vinha do Senhor. Porém, Israel não deu o fruto que o Senhor gostaria, que o Senhor esperava. E aí Jesus vai nos dizer: eu agora sou a vinha verdadeira. Amados irmãos e irmãs, ser a vinha quer dizer ser aquele a quem eu devo me conectar para produzir os frutos de Deus. Ser a vinha quer dizer aquela que é a fonte do fruto que vai produzir felicidade, alegria, que vai produzir plenitude de vida. Amados, é importante termos presente isso, porque assim como o Senhor anteriormente nos disse: eu sou o bom pastor. E essa palavra do Senhor, eu sou o bom pastor, se opõe aos falsos pastores, aos mercenários. Nesse mesmo padrão, o Senhor está dizendo: eu sou a vinha verdadeira, para denunciar a falsa vinha, aquela que não produz os frutos que o nosso Deus espera, que o nosso Deus deseja. Essa afirmação do Senhor contrasta com um modo de pensar em que perpassa o mundo atual, o mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo diz: todo caminho é válido, toda religião é boa, O Senhor diz: eu sou a vinha verdadeira, para nos dizer que nem todo caminho é válido e que o único caminho válido é Ele mesmo, assim como Ele já nos disse: eu sou a porta. Quando a gente lê os evangelhos, quando a gente lê as escrituras,
a gente vê que esse relativismo religioso que está na mente, que está na propaganda dos jornais, da televisão, na rádio, na imprensa e até em muitos discursos religiosos, dizendo que todo caminho é válido, que toda religião leva igualmente a Deus, ela não é compatível com os ensinamentos daquele que disse: eu sou a porta. Ele não disse eu sou uma porta, ele disse eu sou a porta. A porta só existe uma. Eu sou não um caminho, ele disse eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um pastor, eu sou o bom pastor. Todo o ensinamento de Jesus nos faz perceber que esse relativismo religioso que está presente na mente de muita gente, inclusive pessoas religiosas, cristãs e católicas, ela não é compatível, esse relativismo não é compatível com o ensinamento do Senhor. Ele não se apresenta como um, mas ele se apresenta como o caminho, a videira. Por isso, não existe dois modos de estarmos em comunhão com Deus, não existe três modos, mas existe um único modo, um único meio de produzirmos frutos autênticos. É estarmos em comunhão com Jesus. É isso que ele está dizendo. Eu sou a videira. É fundamental o anúncio de Jesus Cristo. Ele é aquela fonte de vida plena. Tendo dito isso, partamos para a segunda afirmação, esse outro ensinamento do Senhor. Ele disse: eu sou a videira. E aí ele vai dizer: todo ramo que em mim não produz fruto, ele o corta. Porque o Pai é o agricultor. O Pai é o agricultor. Ele o corta. E todo o que produz fruto, ele poda. Veja, essas duas afirmações aqui nos fazem entender muito da vida cristã. Se Jesus é a videira e eu estou conectado, eu estou ligado, porque mais adiante ele vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu não sou por mim mesmo, mas eu sou em Cristo, eu estou conectado com Cristo, eu estou ligado. Nós somos os ramos, então devemos produzir os frutos compatíveis com a videira a qual nós estamos, a qual nós pertencemos, ou seja, os frutos de Deus. Amado irmão, amada irmã, o Senhor diz duas coisas aqui importantes. Ele diz: todo ramo que não produz fruto, ele corta, o Pai. Olha, nós vivemos num mundo onde nós somos induzidos a imaginar que tudo serve, que não tem nada errado. Mas quando eu escuto essa palavra do Senhor, eu fico tremendo, porque ele diz claramente: o ramo que não produz fruto, ele corta. Se eu não quero ser cortado da comunhão com Cristo, eu devo produzir frutos. Ou seja, o meu modo de agir, o meu modo de viver, ele tem que ser compatível com Cristo. Há muitos que querem estar ligados à igreja, mas muitas vezes nós não produzimos frutos do Senhor. E aqui eu me incluo também nessa palavra e a escuto com temor e tremor. Porque a gente às vezes pensa um evangelho fácil, mas o evangelho é exigente. Ele diz claramente: quem não produz fruto, ele corta. Se eu não quero ser cortado, irmãos, eu tenho que produzir frutos. O meu modo de agir tem que refletir. Aqui eu me lembro daquela passagem do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, onde ele diz: esses são os frutos do Espírito: bondade, mansidão, paciência, longanimidade. E os frutos da carne são briga, rixas, rivalidades, invejas, maledicência, fofoca, glutoneria, imoralidade. Irmão, se eu estou produzindo esses frutos, então eu não sou da videira verdadeira, eu sou da vinha selvagem.
aquela que o Senhor já rejeitou e por isso enviou a verdadeira vinha. Se a minha vida, o que existe nela é imoralidade, é briga, é rivalidade, é inveja, é maldade, é adultério, é feitiçaria, é bruxaria, se esses são os frutos, isso quer dizer que eu não estou conectado verdadeiramente à vinha verdadeira, mas eu estou enxertado na vinha selvagem, aquela que o Senhor já rejeitou. Porque ele diz claramente, quem não der fruto eu corto. Embora a gente esteja hoje num mundo que quer dizer que a gente tem que aceitar tudo, a palavra de Deus diz que não. E de fato, quando a gente lê as Escrituras, o Evangelho de João, lá em João 6, quando Jesus começa o seu ensinamento, ali muitos vão se afastando. Por quê? Porque ele não negocia. Não podemos querer um evangelho barato. A gente facilita o evangelho para aumentar o número de pessoas na igreja. A gente vai dizer o que as pessoas querem ouvir para não perder, para não diminuir o dízimo. Isso é evangelho barato. O evangelho não é fruta no final de feira, barato a qualquer preço. O evangelho é exigente, irmãos. O evangelho é exigente. O povo quer um Jesus light. Jesus não é light nem diet. Jesus do evangelho é um Jesus exigente. Ele diz claramente, quem não der fruto, ele corta. Ele corta. Porque não pertence à videira verdadeira, mas à vinha selvagem. Depois, aqui ele diz outra coisa que parece ser a mesma, mas é absolutamente diferente. Só quando a gente escuta distraído é que a gente não percebe. Ele diz assim, mas todo ramo que em mim não produz fruto, ele corta, e todo que produz fruto, ele poda. O texto da liturgia, o texto litúrgico usa uma expressão amenizada. Diz o texto assim, ele limpa, mais do que o termo literal, dá o seu significado, ele limpa. Mas eu acho importante usar a literalidade, porque a gente tem uma noção um pouco da realidade. Ele diz assim, todo ramo que produz fruto, ele poda. Porque não basta dizer ele limpa. Porque é importante dizer ele poda? Porque a poda é um processo doloroso. Quando você tem uma árvore na porta da sua casa e você tem que podá-la, é doloroso. É doloroso cortar os galhos. E aqui eu vou entender como Deus age, porque tem muitos irmãos que dizem assim, mas meu Deus, eu sou uma pessoa que procuro viver a palavra, e por que esse sofrimento? Por que essas dores? Por que essas dificuldades? Aqui eu entendo o agir de Deus. E para ser um discípulo de Jesus, eu preciso entender isso. É que o Senhor poda mesmo. Se você é um servo de Deus, você vai ser podado. E você não vai entender por que é que o Senhor está permitindo essa poda, esse processo tão doloroso. Irmãos, para ser um discípulo frutuoso, todos os santos, todos os homens de Deus foram muito podados na vida. Você não quer ser podado? Mas essa é a condição sine qua non para ser um discípulo. Você acha que já está dando muito fruto, mas o Senhor acha que você ainda pode dar mais. E por isso é que Ele poda, por isso que Ele permite aquela doença, por isso que Ele permite aquela dificuldade, por isso é que Ele permite aquele sofrimento. Você não entende, nem eu entendo, mas Ele entende. Ele sabe o que está fazendo. Ele quer que você e que eu produza frutos. Aqui eu compreendo, irmãos. E aqui eu lembrando esse tempo de pandemia, e eu pensando comigo, meu Deus, que poda o Senhor está fazendo na tua igreja? Que poda é essa? O Senhor permitir essa pandemia é uma poda muito dolorosa. Mas acreditemos, irmãos, nós somos discípulos de Jesus. E Ele está nos dizendo, a primeira coisa que Ele nos diz é que o discípulo tem que entender que a videira verdadeira é Ele. Discípulo de Jesus que não entendeu, que não aprendeu essa lição, não vai se tornar discípulo. Pode se tornar discípulo do mundo relativista.
Mas o discípulo autêntico de Jesus entende que a videira verdadeira é Jesus. E segundo, entende que quem não frutifica, ele corta, e quem frutifica, ele poda. Ele poda. Amado, tendo dito isso, partamos para uma outra realidade que eu entendo ser fundamental. Quando eu examinei essa perícope, embora sem muito tempo hábil, portanto não possui uma grande profundidade o que eu vou dizer, mas com um certo conhecimento, veja, aqui nessa perícope Jesus usa 10 vezes, de diferentes modos, o mesmo verbo. Qual é o verbo que o Senhor usou 10 vezes? O verbo permanecer. O verbo permanecer. Irmãos, esse verbo é tão necessário porque ele faz um contraste entre quem permanece e quem não permanece. Quem permanece nele, ele diz, dá frutos. Quem não permanece é cortado. Então vejamos esse contraste. E esse verbo, o verbo é o verbo meno, permanecer. Ele vai dizer assim, permanecer em mim, ele faz uma exortação. Como eu permaneço em vós. Irmãos, aqui eu aprendo também alguma coisa. É verdade que o Senhor está sempre comigo. É verdade que o Senhor está sempre contigo. Mas a pergunta é, e você está com Ele? Você está com Ele? Que o Senhor está contigo, não tenho dúvida. Agora a pergunta é, e você está com Ele? Você permanece nele? Esse aqui é o grande ponto. Que Santo Agostinho vai nos dizer nas Confissões, tu estavas perto e eu te buscava longe. Tu eras mais íntimo de mim do que eu mesmo. Essa aqui é a grande questão, se eu permaneço com ele. Irmãos, e ele vai dizer, como um ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento. A gente vive num mundo em que nós valorizamos muito a autonomia. É um grande valor, ser por si mesmo, fazer por si mesmo, ser independente. Uma palavra fundamental no vocabulário moderno é a palavra independência. É um sinônimo de maturidade, ser independente. Bom, humanamente falando, sim, isso é bom. Nós precisamos da nossa independência financeira, caminhar por nós mesmos. Essa é uma maturidade humana. Porém, no mundo espiritual, para ser um discípulo de Jesus, porque a perícope termina com essa, vos tornareis meus discípulos. Se eu quiser ser um discípulo de Jesus, uma lição que é preciso entendê-la muito bem é essa. A base para o discipulado é compreender que tudo que eu não sou e não posso ser é independente. Eu sou absolutamente dependente do Senhor. Enquanto que no mundo, na vida secular, independência é maturidade, na vida espiritual, querer ser independente é a suprema imaturidade. Por quê? Porque Jesus nos diz, sem mim nada podeis fazer. Essa palavra de Jesus, que está aqui no capítulo 5, ela é central. É central para entendermos o cristianismo, é central para entendermos a nossa fé. Coloquem isso, repitam essa palavra, esse versículo. Sem mim nada podeis fazer. Quem é esse eu, que sem o qual o eu que sou eu não posso fazer nada? Jesus Cristo. E aqui eu gostaria de dar uma pequena explicação. O que é que você não pode fazer sem Jesus? Esse nada podeis fazer, ele merece uma explicação. Nada de bom. Ninguém pode fazer nada de bom sem Jesus. Sozinho, irmãos.
a gente só faz o ruim. A nossa autonomia nos leva para uma vida degenerada. A nossa autonomia diante do Senhor, vai nos fazer secar, murchar e morrer. Por isso nós somos absolutamente dependentes de Cristo. Essa parábola, essa imagem que o Senhor usou da videira, ela é fundamental para entender o cristianismo. Por isso que é central. O que é o cristianismo? O que é ser cristão? É uma vida de comunhão com Cristo. É uma vida em Cristo. É uma vida por Cristo. É uma vida para Cristo. Irmãos, se não estivermos ligados ao Senhor, até as nossas boas obras são pecado. Por exemplo, uma pessoa que faz boa obra, que, sei lá, dá uma caridade, faz uma caridade ao pobre, ajuda um doente, faz o bem. Se ela não faz no Espírito de Cristo, é pecado. Porque ela faz para se amostrar, ela faz para aparecer, ela faz para ser elogiada. Veja, sem Cristo, até a boa obra é pecado. Até as coisas melhores, mais excelentes, mais nobres que nós fazemos, sem o Espírito de Cristo, sem estarmos em comunhão com Cristo, sem proceder do coração de Cristo, ela é pecado. Veja, nada de bom. Por isso precisamos estar em comunhão com Ele. E aqui esse permanecer também é fundamental, sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo do descartável. As pessoas não perseveram em nada. É tão curioso isso, as pessoas se empolgam com uma coisa, as pessoas começam, mas como a gente vive num mundo da rotatividade, né? Veja, os namoros já não é mais namorar, é ficar, porque os jovens numa noite só podem ficar com mais de uma pessoa, quer dizer, no mundo do descartável. E quando você assimila isso, quando você incorpora esse modus operandi do mundo, essa mindset, essa mentalidade do mundo, quando você incorpora isso, o que acontece, irmãos? Você incorporou um vírus que destrói, que é mais perigoso do que o corona, porque destrói a possibilidade de uma vida cristã autêntica. A mentalidade descartável, você não persevera em nada. Você não começa, se empolga, aí depois desiste. E aí, irmãos, eu digo aqui uma coisa fundamental. A perseverança é o segredo para sucesso em qualquer área da vida. Se você começa alguma coisa e não persevera, você não vai ter sucesso nunca. Mas se isso é verdade no mundo secular, tanto mais é verdade no mundo espiritual. Sem perseverar em Cristo, na comunhão com Cristo, nós não iremos ter êxito na nossa existência. Permanecer na vida de oração. Eu conheço muita gente, às vezes, nós, lá em Catolé do Rocha, nós tínhamos a experiência do Cerco de Jericó, que é uma experiência maravilhosa. Vinham multidões de pessoas empolgadas, rezavam, cantavam. Passou aquilo, paravam, não perseveravam. Aí não produz fruto, não produz a autêntica vida cristã. Porque ele diz, é fundamental permanecer. Sem mim, nada podeis fazer. E o segredo é permanecer em Cristo. Por exemplo, o dia inteiro, você está escutando essa palavra aqui, mas permaneça o dia inteiro com a palavra do Senhor no seu coração. Essa vida de comunhão. Os frades têm, por exemplo, a meditação franciscana, a Efrã, tem o hábito de recitar o nome de Jesus. O nome de Jesus. Por quê? Para permanecer em comunhão com Jesus. Irmãos, esse é o segredo de tudo. Perseverança. Perseverar no Senhor. Por fim, eu diria uma última palavra, que é um resumo. Olhe, o Senhor encerra dizendo, para ser meu discípulo. Eu lhe pergunto, você é discípulo de Jesus? Aprenda essas três coisas. O discípulo de Jesus entende que ele é a fonte da vida. Ele é a videira verdadeira. Não existe outra. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Não posso encontrar vida longe do Senhor. Segundo, eu preciso frutificar.
eu preciso dar boas obras. Não para ser salvo, mas como sinal de que eu estou na salvação de Cristo. A salvação é um dom gratuito, mas se é verdade que minhas obras não são para a salvação, minhas obras são fruto da salvação em mim, da graça de mim, da graça de Deus em mim, é o sinal que eu tenho essa graça de Deus. E por fim, é preciso permanecer. Essas 3 lições, se eu permaneço, se eu persevero nessa comunhão com Cristo, de fato eu sou um discípulo do Senhor. Por fim, e eu diria que essa é um ensinamento propriamente católico, é essa a razão, por causa desta compreensão de que nós somos uma videira verdadeira, que Jesus é a videira verdadeira e que nós somos o ramos, e que a vida cristã é uma vida em Cristo. É por essa razão que nós cristãos vivemos dos sacramentos. A vida sacramental é fundamental para todos nós. Um católico verdadeiro que entende isso que eu acabei de dizer, ele nunca vai dizer que pode viver sem missa. Nós estamos vivendo esse tempo sem participar sacramentalmente da vida de Cristo, mas nós sabemos que isso é uma poda que o Senhor está realizando para nos purificarmos pela sua palavra. Mas a gente sabe que nós estamos sofrendo porque a gente precisa da Santa Missa. A gente precisa, a gente vive de Cristo e a gente recebe Cristo, essa seiva da vida, pelos sacramentos, pela confissão. E como viver da graça de Deus sem poder receber o perdão dos pecados. Então a vida cristã, irmão, é exatamente isso, uma vida em Cristo. E essa vida de Cristo nos vem pelos sacramentos, pela fé, fundamental, claro, mas nos vem pelos sacramentos. Por isso que para nós, esse tempo de pandemia está sendo uma verdadeira provação e uma verdadeira poda, porque é como se o Senhor estivesse purificando, mas ao tempo está sendo muito doloroso. Que o Senhor nos ajude, peçamos a Nossa Senhora de Fátima, peçamos à Virgem Santa que nos ajude neste tempo tão difícil, nesse tempo de poda, mas acreditamos que essa poda vai nos ajudar a produzir mais frutos. Se você crê que Jesus é essa vinha verdadeira, se você quer estar conectado com o Senhor, se você deseja produzir frutos para o Senhor, diga para você mesmo: eu quero uma vida em Cristo. É isso que você quer. A vida cristã é vida em Cristo, em comunhão com Cristo, em aconchego com Cristo, pela oração, pela fé na palavra e pelos sacramentos. Vamos pedir ao Senhor a sua misericórdia, a sua bondade, e que nós possamos, o quanto antes, voltar à vida sacramental, receber a comunhão, poder celebrar o sacramento da confissão. Peçamos hoje a Virgem de Fátima, ela que sempre nas suas aparições nos diz: rezem o terço, mas também disse: se confessem, comunguem. Veja como Nossa Senhora é uma mãe para nós. Ela nos ensina as lições fundamentais: comungar, receber a vida do Senhor para ter em si a vida de Cristo. Peçamos a ela a sua intercessão para que essa poda, a poda do Senhor, que certamente é para darmos mais frutos, possa, vamos dizer assim, o Senhor na sua misericórdia nos dá um tempo de alívio, um tempo para estarmos mais próximos dele. E, em outras palavras, é a vida sacramental que nós desejamos, que nós precisamos e que nós queremos. Pedimos essa misericórdia do Senhor. Vamos rezar a Virgem Santa hoje. Rezaremos a Salve Rainha. Digamos juntos: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia,
vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrima. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Virgem de Fátima, rogai por nós. Eu gostaria de lhe pedir, se você acha que esse ensinamento sobre quais são as condições para ser um discípulo de Cristo, para se tornar um discípulo de Cristo, e nós vimos que são 3, reconhecer que Jesus é a vinha verdadeira, frutificar em Cristo e permanecer em Cristo. Se você entendeu esse ensinamento maravilhoso de Jesus, central no ensinamento de Jesus, se você compreendeu isso e gostaria que outras pessoas também entendessem, partilhe essa live. Se você entendeu também isso, você pode depois fazer o seu comentário, seja aqui na página do Face, na live, ou mesmo no YouTube. Faça o seu comentário e diga o que foi que você entendeu. O que você também não entendeu, você pode colocar. O que nós queremos é que essa palavra alcance outras pessoas, para que outras pessoas entendam que Cristo é a vinha verdadeira, compreendam isso, se conectem com o Senhor, se liguem ao Senhor e no Senhor produzam os frutos que o Pai Celestial deseja de mim e de você. Porque o Senhor deseja que você produza frutos. O Senhor não quer que você seja uma vinha estéril. O Senhor não quer que você esteja na vinha selvagem, mas na vinha verdadeira que é Cristo, para produzir os frutos de Cristo. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Então, se você concorda com isso, partilhe essa live para que outros também despertem para a verdade de que Cristo é a vinha verdadeira. Vamos dar agora essa bênção e peçamos a todos, que, especialmente os devotos de Nossa Senhora de Fátima, sejam abençoados. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre a sua face e tenha compaixão de vós, volva para vós esse olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.